Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação Fadisma. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui todas as semanas conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência. E isso é o que faz o nosso programa estar aí na sua casa todas as semanas. E agora, há pouco estávamos comentando aqui, agora em abril de 2022, fecharemos 10 anos de forma ininterrupta. E isso é vocês que nos dão este aval. Muito obrigado mesmo. Estamos então, mais uma vez, aqui nos nossos estúdios e estamos recebendo duas pessoas que irão fazer um comentário e um bate-papo muito legal. São elas do Conselho Tutelar. Dois conselhos aqui, nós sabemos que temos 3 conselhos, trouxemos 2 conselhos hoje, né, de regiões diferentes, que é o Lauro Pazinato, que é do Conselho Tutelar Leste, que fica em Camobi, e a Bianca de Maio, que é do Conselho Oeste, que fica ali no Parque Pinheiro. Eu quero agradecer de coração vocês. Nós há pouco aqui comentando que o nosso programa não havia ainda conversado com os conselhos, né? Então, eu mesmo me dei um puxão de orelha aqui, viu? Porque realmente faz parte de uma grande rede, nós sabemos, né? Numa situação essencial, né? Essencial. Vamos tratar dessa forma e que a gente conhece, eu conheço muito bem o trabalho de vocês, enquanto nativa da Brigada Militar. Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês aqui, tenho certeza que a gente não vai conseguir esgotar, viu, Bianca, o nosso papo aqui, mas vamos chamar em outras ocasiões, eu vou começar a trazer vocês aqui, tá bem? Tá. É um compromisso que eu estou assumindo com vocês. Lauro, me conta um pouquinho aí como é que está o Conselho, fala um pouquinho do Conselho Camobi, depois a gente passa para a Bianca e vamos fazer um bate-papo aqui. Muito bem, quero te cumprimentar, Coronel Vargas, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui para falar um pouquinho, né, do nosso trabalho. Sim. Né? Cumprimentar minha colega Bianca, atuamos junto aqui em Camobi por 4 anos. Ah, vocês já foram colegas em Camobi? Já. Então é isso. Nessa última eleição em 2019, né? Na escolha dos locais, a Bianca resolveu optar pela região oeste. Ah, perfeito. E eu achei bom. Porque é uma baita profissional e no Conselho Oeste iam entrar 5 novos, né? Então, com a presença da Bianca lá, ficou 4 novos e a Bianca, que atuou comigo aqui no primeiro mandato. Então, Lauro, agora falando dos novos, né? A gente chama de assim, olha, tem os recrutas e tem o antigão lá, né? Então, ela é a antigona lá do Conselho lá para poder Dá umas dicas lá. Dá umas dicas como funciona. Só quero salientar aqui que em 2015 iniciou um processo de escolha dos conselheiros tutelares através do voto popular. Antes eram as entidades que escolhiam elas indicavam os nomes. Né? Aquelas pessoas que se inscreviam eram escolhidas por essas entidades. Em 2015 começou esse processo, foi a nível nacional.
ele acontece todos os anos, depois da eleição presidencial, é a eleição do Conselho Tutelar. No ano subsequente à eleição presidencial vem a eleição do Conselho. Então, por exemplo, agora no ano que vem, 22, vocês deverão ter a eleição em 23? 23. É isso? Isso. Deixa a minha colega se apresentar, depois a gente pode... Isso. É o que eu falei para vocês no início, viu? Um bate-papo aqui bem descontraído, bem tranquilo. E aí o nosso pessoal lá que fica gravando aqui, fica tranquilo. Então, eu sou Bianca de Maio, atuei 4 anos junto do Lauro aqui na região de Camobi, desde 2016. E aí, no segundo processo de escolha, eu resolvi me desafiar, digamos assim, e fui para a região oeste de Santa Maria. Então é um prazer estar aqui, agradeço muito pelo espaço. Cada vez mais nós buscamos esses espaços, né, para que nós, como o Lauro bem falou, foram 2 processos de escolha, onde nós somos escolhidos pela sociedade, né, para representá-la nessa aí vem a questão democrática, missão, digamos, né, assim. Exato. Então é muito importante que a gente ocupe esses espaços para levar a eles também o conhecimento, né? Como é que está acontecendo, né? Como é que está se dando a questão da criança e do adolescente em Santa Maria? Quais os desafios, né? Quais as problemáticas que enfrentamos? Quais os avanços, né? O Conselho Tutelar, né? Quais são as nossas necessidades como órgão, né, integrante da administração pública. Então, acho que é muito importante, agradeço muito. Perfeito. E agradeço a companhia do meu colega Lauro também nessa tarde. Bianca, explica um pouquinho para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Normalmente não se tem um conhecimento mais globalizado, né, da missão do conselheiro, a missão do Conselho Tutelar. Explica um pouquinho para nós como funciona. Eu acho assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 131, ele traz o cerne, que é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional. Então, ele é autônomo na sua tomada de decisões. Então, a gente tem várias medidas de proteção as quais a gente pode aplicar, né, na atuação. Sim. E a gente tem uma autonomia em que medida a gente acha que cabe para aquela situação, né? Não jurisdicional, então a gente não faz parte do judiciário, né? Nós somos um órgão administrativo. Nós fomos criados, inclusive, né? Uma das ideações do Conselho Tutelar seria desafogar o judiciário. Perfeito. Então, que a gente administrativamente conseguisse fazer tudo antes daquela de demandar o judiciário, né? Perfeito. Que aquele problema chegasse lá. E qual é o nosso papel? Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Bíblia de vocês é o ECA. É o ECA. É a Bíblia, tem que estar sempre com ela embaixo do braço. Exatamente. Então, assim, o que preconiza o Estatuto é aquilo que a gente zela, né? Então, a gente zela se a família está cumprindo os seus deveres quanto família, se o poder público está cumprindo os seus deveres quanto poder público, né? E quando isso não acontece, a gente aciona esses órgãos que estão se omitindo ou falhando para que façam o trabalho deles, no caso, né? Sim. Acho que é bem completo. Me diga uma coisa, nós podemos falar aí em termos de, e aí vem há pouco, nós estamos falando aqui a respeito da Brigada Militar, enfim, os outros órgãos de segurança pública que tem um trabalho muito próximo de vocês, né? Como é que se dá essa interação aí entre os órgãos de segurança e vocês? Lauro ou Bianca? Assim, o Conselho Tutelar, inclusive a Bianca que faz, é o Conselho Oeste, faz uma planilha porque o Conselho trabalha 24 horas. Nosso expediente é das 8 às 5 horas. Importante 17 dizer isso, horas. Né? Existe um expediente chamado administrativo, mas entra a questão do plantão. 17 horas, aí entra um plantonista que fica a noite toda para atender a cidade. E todos os órgãos públicos, eles têm o contato dos conselhos tutelares, que aconteça o que acontecer durante a noite ou durante esse período, é acionado o conselho. Acionado imediatamente. E o conselho, ele pode acionar os órgãos de segurança a qualquer momento. É uma via de duas mãos. Porque nós temos o poder de requisitar o serviço e encaminhar.
Então esse é o nosso papel. Muitas vezes a gente até faz o debate entre nossas reuniões e procuramos ampliar com o Ministério Público, o Judiciário, a Brigada Militar, os órgãos de segurança também da Prefeitura, né? Na questão para que a gente possa entender melhor o papel de cada um. E a gente percebe que muitas vezes situações são colocadas para o Conselho Tutelar, mas que não é o Conselho Tutelar numa primeira... primeiro momento, né? do atendimento. Naquele primeiro encaminhamento, não seria o mais apropriado o Conselho Tutelar se acionar o Conselho, é isso? Exato. O Conselho Tutelar em si, ele não executa tarefas ou trabalho. O serviço, o serviço. Sim. Ele tem a prerrogativa de encaminhar ou requisitar, inclusive do secretário, do prefeito, né? Seja qual órgão for. E somente aí o juiz que pode, né, dizer, rever as nossas medidas, no essa caso, atuação, né? aí se foi correta ou não. Nem o Ministério Público pode. Então uma decisão de ter que afastar ou demitir um dos conselheiros, aí cabe ao juiz essa decisão. Sim. Né? Então isso que é o... E Lauro, Bianca, dentro de uma determinada situação, vocês dentro de como que eu vou me expressar? De uma ordem cronológica de atuação, né? Vocês detectam um determinado problema, imediatamente após detectarem, vocês realizam encaminhamentos. Mais ou menos isso? As situações são variadas, né? Sim. Depende muito de qual a situação. Então, por exemplo, na nossa atuação do dia a dia, onde o conselho está aberto, que a gente atende a população, normalmente a gente já recebe as situações como suspeitas, né? Isso. Então, a família chega até o conselho com uma suspeita. Então, existe uma suspeita de abuso sexual, existe uma suspeita de maus tratos, né? E aí, o que a gente faz? A gente aciona a rede para saber se essa suspeita ela vai se tornar verídica ou não. Então olha só, então está encaixando aqui dentro da minha pergunta, ou seja, vocês receberam a informação, vocês imediatamente fazem uma espécie de uma investigação, uma observação para ver se realmente aquilo se concretiza, se é verdadeiro, se não é. A gente aciona a rede para que a rede o faça. Né? Porque, por exemplo, explica para nós o que significa a rede. Essa questão nós não fizemos investigação. Tá. A gente faz atendimento. Vejam bem, as perguntas que eu estou fazendo para vocês é justamente para que a comunidade perfeitamente. Isso, entenda, né? Diz assim, vem cá, se eu ligar lá para o conselho e dizer, olha, tem uma menina aqui que está sendo abusada, enfim, né? Uma das coisas que é mais ruim de se fazer, né? De se entender, enfim. E como vai ser o andamento do conselho a partir daquele momento? Então, a família é notificada a partir dessa suspeita, né? E é levado aos responsáveis essa suspeita, né? Então, nem o Lauro, nem nenhum dos conselheiros, nós não somos técnicos, como falamos anteriormente, então nós não somos capacitados para averiguar, olhei para a menina, não. Tem, né? Não. Correto. Então, quem é que faz a investigação policial? A polícia. Certo. Então, é acionada a polícia. A família faz um boletim de ocorrência para que seja feita uma investigação. Porque a partir do boletim é que vai se dar um start para... Quando há a omissão da família em realizar esse boletim de ocorrência, o conselheiro tutelar, através de uma notícia de fato, pede ao Ministério Público a instauração de um inquérito policial. Então aí já... O encaminhamento Então, de uma forma ou outra, há a instauração de um inquérito policial para a investigação do fato. Perfeito. Né? E aí, além dessa investigação do fato, que é para a gente saber ocorreu, não ocorreu, o que aconteceu, tem a parte, as medidas de proteção aplicadas àquela criança ou àquele adolescente que está sendo vítima. Aí vocês é que fazem este controle
das medidas que devem ser tomadas. Exato, aí dependendo do caso a gente faz a análise. Então, na maior parte das vezes, se existe a informação de que já houve vias de fato, digamos assim, então a gente pensa em toda a questão de saúde, de profilaxia, né? Atendimento psicológico, correto, às vezes psiquiátrico se necessário. Claro que quem vai identificar essas questões pontuais é o médico que vai atender aquela criança. Nós não vamos passar por cima da autoridade dele. Então, é aí que tu te refere à rede? Isso. A rede é quem? São os serviços de saúde, as escolas, a segurança pública, né? Perfeito. São o CRAS, o CREAS. O CRAS, certo. Né? Então, os centros de referência. Porque através de vocês aí tem dezenas aí de portas, abre o leque. Exatamente. E vocês vão saber aonde que vão fazer os encaminhamentos. Isso, a gente direciona, exatamente. Perfeito. Me diga uma coisa, antes de nós iniciarmos o programa eu falava a respeito do tempo, né? Eu tenho absoluta certeza já, nós estamos iniciando e eu tenho certeza que nós não vamos esgotar aqui de forma alguma, né? Até as minhas dúvidas aqui para jogar para vocês, para o pessoal entender. Claro. A pandemia, né? Estoura a pandemia, né? Lá no início de 2020, a partir daí o que acontece com o Conselho? Como que o Conselho passa a trabalhar? Nessa questão toda, Lauro e a Bianca, de que nós tivemos que nos reinventar e nos adaptarmos, enfim, como foi o Conselho nesse período? Os conselhos. Em primeiro lugar, ficamos com medo. Né? A pandemia nos trouxe a questão do desconhecido, né? Receio do que ia acontecer. Quando a gente olhava as notícias, parecia que era um rolo compressor que estava vindo e ninguém ia se escapar dessa. Né? Mas aí houve todo um fechamento na cidade e o Conselho, no primeiro momento, ele ficou atendendo em plantões ou sobreavisos. Certo. Né? Ou alguém cede ou não, e isso quando houve aquele fato mais restritivo, o pico ali. Né? Mas depois nós continuamos, devido às demandas que elas vão entrando, elas exigem que se vá até os locais para ver o que realmente está acontecendo, se procede aquilo ali, e continuamos trabalhando. Aí tanto o Ministério Público quanto ao juizado adotaram medidas de que a gente encaminharia tudo por e-mail, as demandas, né? E a gente continuou, saúde, CREAS, CRAS, porque com a parada das escolas, as crianças permaneceram mais tempo em casa, né? E aí a situação de denúncias que entrou no Conselho Tutelar de violação de direitos, né? Quanto à questão de estupro, inclusive, e um dos fatos que eu coloco aqui, eu acho que ele é muito chamativo, que a maior parte da violação de taxas de estupro está ligado ao pai. Eu pensava que o padrasto fosse o que pudesse, o padrasto seria pudesse o grande agir, vilão da história. É o grande vilão, mas na verdade, se nós olharmos os números, os pais são os pioneiros, né, na questão de números. Lauro, com base nisso que tu estás falando, sem dúvida nenhuma que a questão pandemia, ela causou um problema de que nós todos nos enclausuramos, né? Todos nós nos trancamos nas nossas casas, e aí houve esse aumento de demanda para os conselhos com essas questões aí de... O isolamento. O isolamento trouxe ali isso, o que me chama a atenção, que quem devia proteger não estava protegendo. Não estava protegendo. Esse que é o grande problema. A gente percebe, assim, que as famílias, elas já têm uma vulnerabilidade muito grande, né? Em questões normais. A pandemia chegou e ela pegou essas famílias em situações muito difíceis, né? A gente sabe que o emprego está difícil, então quanto mais pessoas ficaram desempregadas, né, com a função da Covid, então as crianças ficaram dentro de casa, às vezes famílias numerosas, né, com muitas crianças dentro de uma casa pequena, não tem trabalho, não tem comida, isso gera uma insegurança maior, né? E isso causa, infelizmente, algumas situações de violência, né? Violência psicológica, violência física, violência sexual. E isso a gente tem visto
Fora as questões que agora a gente tem se apresentado muito forte, que é dos adolescentes, né? As situações de autolesão de adolescentes. Então, isso vem trazendo reflexos, principalmente na área da adolescência. Não que não venha trazendo para crianças, que trouxe principalmente crianças na idade de alfabetização, né? No convívio diário, na socialização com outras crianças, isso trouxe inúmeros prejuízos. Mas nós temos visto as escolas agora com o retorno obrigatório das aulas, pelo menos na região oeste, creio que no leste também, tem uma demanda muito grande referente a isso, adolescentes se autolesionando, né? Com questões de depressão ligadas à ansiedade. Essa questão que tu estás trazendo agora aí é para ver que o processo, né, ele tem que ser tratado como uma grande engrenagem, né? Ou seja, uns dependendo dos outros, né, e se completando. Exato. Eu trouxe aqui, questão de um mês atrás, eu trouxe aqui a Juliane do Praia, né? A Juliane, vocês conhecem a Juliane, né? Que tem um cabedal de experiência aqui que a gente não consegue esgotar tudo que a gente gostaria com ela. Não é nada. Não é nada, exatamente isso. E a Juliane me traz essa informação e que tu estás agora voltando a tocar no assunto, a questão da autolesão. A Juliane falando isso, olha, nos deixa perplexo a respeito disso, né? Então, vocês também estão detectando essa situação? Sim, com certeza. De um tempo para cá já tinha havido um aumento, né? A gente já estava vendo na medida do trabalho que isso estava acontecendo com mais frequência, mas agora a gente percebe que depois da pandemia, com todo esse isolamento social, teve muito, assim, a gente tem percebido muito mesmo. Me diz uma coisa aqui, ó, da experiência de vocês dois, qual o diagnóstico, o que leva esse adolescente, e aí é claro, nós vamos falar em termo genérico, porque cada um vai ter uma história diferente, mas dentro de uma questão, se olhando um pouco de cima, o que tu acha, Bianca, Lauro, o que leva esse adolescente a praticar essa violência? Os números que eu tenho atendido, assim, que eu tenho percebido, é uma questão da onde há abuso sexual. Esse é um dos casos de que mais os adolescentes eles acabam... Então tem uma ligação aí. Eles sofrem uma pressão, né? Muitas vezes não pode falar para a mãe, para o pai, alguém. Sim. Né? E acabam manifestando, né, na autolesão. Na autolesão. Isso que ocorre. Né? E também, claro, existem alguns sintomas que eles vêm de outros, né? Que pela idade, a idade por si só, né? Aí vem. A idade por si só já é um desafio, né? Já é uma idade de descoberta, né? Troca de procedimentos, enfim, que... A falta de alguma coisa também. É uma idade que exige muito, né? De pais irresponsáveis, assim. As relações. Isso. Então, relações interpessoais, né? Dentro da família. Então... A separação do pai e da mãe. Sim. Também dá muito isso. A perda de pessoas queridas e importantes por conta da doença também, né? Pode desencadear. Da própria doença. Exato. A perca da avó, do vô. Sim. Aí daqui um pouco também a questão envolvendo atrito da relação pai e mãe, né? O pai batendo na mãe, ou o pai dependente químico, né? Questão álcool, enfim. Tudo isso deve gerar um grande impacto. As escolas aí manifestavam e elas tinham esse olhar, porque quando o aluno ele começa a se afastar dos outros, ficar mais recolhido, coisa assim, pode contar que tem alguma coisa. O grande diagnóstico começa já pelo professor em sala de aula, diz assim, opa, o Vargas não era assim, como é que ele está desse jeito hoje? Então já uma mudança de comportamento. Tem mudança de comportamento. Na verdade, as escolas foi uma das grandes perdas, né, dessa pandemia, foi o cancelamento das aulas. É óbvio que a gente compreende que era complexo, não tinha como permanecer naquele momento, né, para proteção de todos, né? Sim.
Mas assim, a gente vê o professor como um mestre mesmo, Não tem né? dúvida. Não se tira nada dele, da propriedade que ele tem em conhecer os seus alunos no dia a dia da sala de aula. Então, assim, o número de identificação de situações de suspeita de maus tratos ou de qualquer outra questão que vem das escolas e chega até nós é muito grande. Agora nós vamos assumir um outro papel, que é a recuperação desses alunos, porque houve uma desmotivação. Houve uma evasão dessa evasão. Lauro, o que tu estás colocando aí é o que vai acontecer aí, vamos chamar assim, de pós-pandemia. É isso? Pós-pandemia, nós estamos agora já trabalhando nesse sentido. Inclusive a Promotoria da Educação, ela já chamou, né, para a gente poder conversar e atuar daqui para frente. Na verdade, o que vai acontecer? Esse ano vai terminar, tem 30 dias. O ano letivo 2021 então, chegando ao final. Nós vamos construir com as famílias, escola aí, a questão de uma rematrícula, né? E esperar daí o ano letivo. Garantir que aquele aluno vai estar vinculado à escola no ano de 2022. E aí, a partir do ano que vem, a gente consiga desenvolver um trabalho. Este vínculo, né? Exato. Aluno, escola, escola, aluno. Para que não perca esse vínculo, então, né? Que é importante. A gente está começando, eu já tenho para quinta-feira um estudo de caso. Aí a gente pega a família, a escola, conselho, e dependendo, né, se precisar chamar mais alguém atende, da né? rede, Saúde, a gente chama. uma psicóloga. Senão a gente já senta, faz um estudo de caso e o compromisso, né, assumido dali para frente. Laura, gostei muito desta frase que tu falaste aí, do estudo de caso, né? Porque as nossas questões envolvendo brigada militar, como por exemplo, né? Nós depois que chegávamos de uma operação ou de uma ocorrência que tinha um vulto mais elevado, se fazia então e se faz, né? Este estudo de casos, dizendo, vem cá, aonde nós acertamos, onde erramos, o que nós vamos fazer, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Então, muito bom, olha, excelente, viu? Muito legal, muito legal. E me diga uma coisa, o que nós, fazendo a pergunta para os dois conselhos, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Qual é a integração que vocês têm? Importante a comunidade ter conhecimento que nós temos 3 conselhos então em Santa Maria. 3 conselhos tutelares. 3 conselhos. Nós temos o centro, o oeste e o leste, né? Exato. E evidentemente que Bianca, Lauro, nós estamos com falta de conselho aqui em Santa Maria. Lutando Precisamos ter mais. Existe já uma luta da nossa parte pelo 4º conselho, né? Porque o conselho... Porque o espaço territorial de vocês tá maluco. É grande. Nós temos o censo que está bem defasado, né? Então, perfeito. assim, a gente infelizmente não pode levar ele em consideração, mas mesmo que levássemos, a região centro, ela tá... né? Ela tem de norte e sul, né? Ela tem. Exato, imagina. Ela trajetória. Ela pega todo o miolo da cidade e expande para a periferia aqui. Pelos dois lados, norte e sul. Em tempos passados, um pouquinho antes do nosso primeiro mandato, né? 2016, a gente já assumiu, por exemplo, a região oeste pegou algumas áreas da região centro, o leste pegou algumas áreas da região centro. Para poder dar uma equilibrada. Para conseguir, mas mesmo assim mas muito aquém, né? São 5 conselheiros para uma população de, acho que quase 100 mil habitantes. Nós temos hoje... muito para ser... hoje a gente atende ali casos, né, que estão no conselho, 2.500 casos aqui no Camobi. 2.500 casos. 2.500 casos que estão ali em pastas que a gente trabalha em cima disso. Fora as outras coisas, demandas que vai chegando. Cada conselho são 5 conselheiros, é isso? São 5 conselheiros. São 3 conselhos, 5 conselheiros em cada conselho. Então, Santa Maria tem 15 conselheiros tutelares que atuam 24 horas por dia. Então, qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer questionamento que se tenha, ligue, né? Liga 190, pergunta ao conselheiro do plantão, a brigada passa o telefone, eles têm a nossa escala, né? Então entre em contato conosco, porque nem sempre é necessário deslocamento do conselheiro. Mas isso, na maior parte das vezes, a orientação já é parte do nosso trabalho. Não tem dúvida. Né? Então a gente orienta. É o primeiro ponto, isso, né? O ponto de partida é justamente esse. Então, com certeza, se for nossa atribuição, a gente vai sim atuar, mas
a maior parte das vezes não é. Então a gente encaminha a pessoa, não, a senhora tem que fazer assim, assim, assado, né? Não, isso aí, né, não é um trabalho do conselho tutelar. Então aí a gente orienta, a gente auxilia aquela pessoa naquele momento. Olha, eu quero assumir um compromisso com vocês aqui, mais uma vez, e eu quero dizer o seguinte, que para o ano que vem, né, como vocês estão falando aí, esse ano terminou tudo, acabou, né? Terminou tudo. Sabe que a gente começa a olhar ali, Bianca, no calendário o mês de dezembro, né? Amanhã é o último dia de novembro, né? Essa semana terminou o novembro, já iniciamos o dezembro. Aí se começa a olhar ali e vai ver, porque a semana cheia de dezembro, sem ter nada, é uma semana, uma semana. Nós vamos ter um feriado no dia 8 de dezembro, né? Que já deixa a semana capenga, e aí depois, as 2 últimas semanas, uma antecede ao Natal, e a outra antecede ao Ano Novo. Quer dizer, aí não tem. Se vai tudo dentro do planejamento. Mas eu quero assumir um compromisso com vocês, em nós trazermos aqui um conselho de cada vez, para nós esgotarmos bem a questão territorial. Claro. Né, do espaço territorial, né? Porque daí, eu trazendo só a Bianca aqui, a Bianca vai me explicar muito bem as características do meu território. Do território. Claro. O Lauro, a mesma coisa. Lauro, agora tu falaste aí, que só no de vocês lá tem em torno de 2.500 casos. Então, imagina, né, que tu pode dissecar um pouquinho mais, né, diante disso. A Bianca, a mesma coisa, e o Conselho Centro também. Outra coisa, sabe? Os colegas não puderam estar presentes, mas estamos aqui representando eles também. Eu sei disso, A gente fala em nome do colegiado. Quando nós achamos por bem trazer vocês aqui, né, a gente tem um probleminha aqui a respeito de número de convidados, né? Acho que só com 3 convidados ficaria um pouco mais difícil. Não que seja impossível, a gente dá um jeito. Mas foi muito bom, eu quero dar esse depoimento para vocês, tá? Foi muito bom vocês dois estarem aqui comigo hoje, tá? Porque vocês acabaram trazendo em pauta um problema, uma situação, né? Fatos que existem na nossa cidade e que muitas vezes esses fatos são totalmente ignorados. E é a respeito das nossas crianças e adolescentes que demandam prioridade absoluta sempre. Tá aí. Então, é uma causa que merece. Sabe por quê, Bianca? Olha só, o que normalmente aconteceu nesse período todo que a gente está aqui trabalhando no programa, acontece o seguinte, que eu estou tratando com pessoas ou com órgãos que já estão na segunda fase de vocês. Ou seja, vocês falaram agora, nós falamos aqui agora. Vocês abrem um leque, né, naquelas portas lá. Então, praticamente todas essas portas que vocês fazem encaminhamento já vieram aqui no meu programa. Mas vocês, como o armador, né, aquele que detecta o problema e faz o encaminhamento, ou seja, que dá aquele primeiro impacto, está faltando isso. Então eu preciso corrigir e peço ajuda de vocês. Claro, com certeza. Eu preciso corrigir isso o ano que vem, tá? Da gente ter um tempo bem legal e a gente bater papo sobre isso, sabe? Porque, em primeiro lugar, já vamos começar a batalhar aí pelo um 4º conselho, né? Vamos jogar bastante sobre isso, tá? Um 4º conselho, e a questão envolvendo de nós dissecarmos aí o espaço territorial, né? Que nós chamamos dentro da brigada de responsabilidade territorial, ou seja, esse setor aqui, esta área aqui, sub-área é minha. Então, o que aconteceu aqui é Bianca e seu conselho. Lá é Lauro e seu conselho. E aí vai por diante. Exato. Vocês viram que me avisaram lá. Não é possível. Eu quero. Boa. Precisava falar mais. Lauro, muito obrigado, sabe? E a gente conhecer um pouco melhor vocês, né? Saber da competência, né, que vocês trabalham, da forma como vocês abraçam essa causa com carinho, né, com devoção, porque tratar com criança e adolescente não é barbadinha, não é uma coisa que se faça tão facilmente. É uma grande responsabilidade. Né? Além disso, Bianca, sabe? A partir do momento em que se vai decidir, né, e vocês, como dão o primeiro encaminhamento, vocês vão decidir a vida de uma criança, a vida de um adolescente, numa questão futura, né? Então, vejam bem a responsabilidade que vocês têm nas mãos aí, né? Então, eu quero desejar aqui sucesso, tá? Para vocês, para o colegiado, como disse o Lauro, tá? Levem daqui para
o Conselho Centro também, que devem nos assistir, Com né, certeza. também. O nosso carinho, a nossa atenção aqui, a TV Santa Maria e o meu programa especialmente, está totalmente à disposição de vocês, mas eu vou acionar vocês, viu? Obrigada. Eu vou colocar vocês no meu caderninho da escala, tá? No meu caderninho da escala. Tá? Então, levem daqui um abraço muito forte Com para certeza. todos, tá bem? Que Obrigada. agradece. Eu quero dizer que a gente fala, estamos comemorando 31 anos do ECA. É 31 anos, Laura. 31 anos. Meu Deus do céu. Acho que avançamos bastante, mas não o suficiente. Correto. Temos que melhorar muito ainda. E aí a gente podia, se tivesse espaço, até falar da história um pouco, por que Tá aí, chegamos vamos ter chance para isso. hoje, Sim. né, com 31 anos de ECA, por que houve essa mudança no Código Penal, na Constituição Federal, né? E ainda a sociedade, ela não entendeu direito, para mim, assim, pelo meu trabalho, que eu estou há 6 anos no Conselho Tutelar, o papel do Conselho Tutelar. Falta ainda a gente poder sentar e conversar, né, com essa rede toda, Por assim, isso para nós precisamos avançar, divulgar mais, viu, Laura? avançar no Por aí. debate. Nós temos que debater as coisas. Correto. Quando todo mundo entender o papel do outro, fica mais fácil de trabalhar. E o motivo que é sempre coletivo. Claro, Eu sempre com falo certeza. aqui, Com Bianca, certeza. Com certeza. a partir do momento em que a Bianca, lá no conselho dela, o Lauro, pensarem só em vocês, não vai dar certo. Quando se tem o pensamento coletivo, as coisas acontecem, em primeiro lugar, com mais eficiência e com... funcionam melhor, né? O resultado, a resposta, ela se dá muito mais rápido. Exato. Quando o conselho atende bem lá na ponta, todos os outros serviços trabalham com mais Aí, tranquilidade. não tem dúvida. Né? É Porque exatamente isso as pessoas que estão, deu para perceber. estão sendo atendidas, né? Exato, dentro desse primeiro encaminhamento de vocês. Não tem dúvida. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Maravilha, coisa boa. Obrigado pelo convite. No primeiro momento a gente fica meio preocupado. Não, mas tu fica tranquilo, né? Aí, Laura, gente bem tranquilo. agradeço também. Eu gosto muito desse papo, porque eu já faço praticamente 4 anos de fase. Mais Pois é. 6, são 10 Então, anos. imagina, são que 10 eu estou anos na infância trabalhando. tem uma experiência- Tem uma experiência e já uma rede construída aqui em Camobi, com várias pessoas que também abraçaram essa causa. Olha e aí, eu ó. me sinto feliz por isso. Coisa Muito- boa, Muito coisa boa. obrigado. Obrigado, pelo Laura. espaço. Bianca, Muito obrigada. Agradeço, só tenho a agradecer em nome das minhas colegas, Coisa meninas boa. do Conselho Tutelar Oeste, conselheiras tutelares. Então, muito obrigada e esperamos retornar aqui com certeza Não tem dúvida para disso. falar da nossa área de Que atuação, legal. nosso território. que legal. Então, mais uma vez eu digo aqui que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Deem bastante saúde, proteção, para que A vocês todos cumpram nós. essa missão bonita, né? E essencial aí para uma boa sociedade. Tá bem? Certo. Tá bem. Obrigada. Maravilha. Valeu. Pessoal, eu tinha certeza de que eu não ia conseguir aqui, né? Vocês viram que eu me apropriei aqui de muita pergunta, eu bombardeei eles com perguntas, né? E que vocês viram do porquê, né? Porque eu senti que nós tínhamos muito mais a avançar. Então, assumi o compromisso com os 3 conselhos. Vamos trazer aqui, sim, num período muito curto agora, vamos trazer e vamos dissecar cada conselho. Já vamos iniciar aqui uma campanha pelo 4º conselho em Santa Maria. Isso é uma demanda muito antiga e que precisamos trabalhar, né? Justamente para dar um atendimento muito melhor do que já existe, tá bem? Então, eu quero agradecer vocês aqui por mais esta semana que estaremos juntos com este assunto. Tenho certeza absoluta que vai repercutir muito bem esse assunto que estamos conversando. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, mandem aqui para a TV e a gente vai enviar aí para a Bianca, para o Lauro, enfim, para os conselhos, para nós tirarmos essas dúvidas de vocês, tá bem? Um grande abraço, tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado.
com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA.